Olá, para quem está assistindo essa live gravada, ela é a live da série Como Viver uma Vida Próspera. Não só financeiramente, mas em todos os aspectos. E hoje, mais específico, eu vou trazer um pouquinho do porquê que a gente gasta tanto. E acaba criando formas de se auto-sabotar e não alcançar novos patamares financeiros. Eu vou trazer o que está por trás disso. E vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Bom dia, bom dia, bom dia. Karen, Flávia, Carla, Graci, Tati, Gabi, Elis. Bom dia, sejam bem-vindas. Dai, bom dia. A Dai já tá na tutoria. Lucy. Cheguem mais. Hoje a gente vai falar, essa live aqui é a live da série que eu vou seguir falando aí até domingo, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre abundância, né? E mais em específico nessa live hoje eu quero falar um pouquinho da tendência que boa parte de nós tem de gastar em excesso. Né? Sabe quando aquela coisa, tu olha a fatura, tu, como assim? De onde veio isso? Tendo dificuldade para criar uma reserva, né? Para poupar e realizar coisas maiores. Né? Vou falar do porquê que a gente cria vários autossabotagens, né? Para não passar para o próximo nível. O que está por trás disso? Muitas vezes até da compulsão por comprar mais uma coisa e outra. Eu vou falar um pouquinho da minha história, porque eu vivi isso num grau bastante elevado. Principalmente ali dos meus 25, 30 anos, vou contar um pouquinho para vocês. O que eu vivi nessa questão de gastos excessivos, de um apego exagerado, né, a bens materiais, de estar sempre comprando roupas de marca, no meu caso, né? E vou trazer as várias causas que estão ocultamente por trás disso. E até pra gente começar, se quiserem escrever aí, né? Como é que é a tua relação com o dinheiro? Tu diria que tu faz uma boa gestão desse dinheiro ou não? Ou uma má gestão, ou tu nem sabe como vai esse dinheiro, né? Ou por vezes aquela sensação, né? Pô, parece que meu dinheiro some. Quando eu vou ver já não tem mais nada. É claro que o dinheiro não some, né? É claro que o dinheiro não some. É a gente que não percebe e faz esse movimento de se livrar dele, de se afastar dele de forma muito inconsciente. E eu quero trazer hoje aqui o que está por trás desse movimento inconsciente que não deixa a gente se apropriar, desfrutar e usar com sabedoria o dinheiro. A Dai colocou exatamente isso. Eu faço o dinheiro, mas ele some. Quem mais aí tem essa sensação de que o dinheiro some? Ou por vezes acha que a fatura do cartão, nossa, acho que vai dar ali uns R$1.000. Aí tu vai ver, tá 1.000 e não sei quanto. Às vezes o dobro. Por que isso? Existem porquês. Penso muito no hoje e esqueço do amanhã, falou a Carla. Então, já vou trazer o porquê, né, dessa impulsividade, o porquê desse imediatismo que acabam comprometendo o futuro. Bom dia a todos, bom dia. E eu vou pedir para vocês, se puderem encaminhar essa live aí para alguém que vocês sintam que vive algum dilema na relação com o dinheiro também. É só encaminhar aqui no aviãozinho no canto inferior direito. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer um resumo, tá? Dos principais porquês que estão por trás, né, dessa autossabotagem em gastar. Depois eu entro em detalhes acerca de cada um, né? Então, o que faz eu gastar compulsivamente? Gente, isso normalmente está muito ligado à nossa criança interior. E aí essa criança interior vai envolver vários aspectos. Porque
Vocês concordam que a criança... Já viram uma criança? Ela não é impulsiva? Ela não quer tudo para agora? Senão ela já começa a chorar? Ela não quer todos os brinquedos? Crianças que também viveram um contexto de muita limitação, de muita regra, de muito não pode isso, não pode aquilo, podem também passar por uma outra polaridade de compensação que a gente chama, e na fase adulta ir para o oposto do, sabe, tudo aquilo que ela foi reprimida e castrada lá, na fase adulta ela hipercompensa, vivendo um descontrole. E isso pode ser na comida, no comprar, né, que a gente está falando aqui, em substâncias, em beber. Ou crianças que também, desde pequeno, já não tinham limites desde lá, eram mimadas, por exemplo. E aí podem, na fase adulta, simplesmente replicar essa ânsia por querer ter tudo para ontem, para agora, me dá mais, mais, mais. E é muito comum a nossa criança estar ferida por conta das questões que acontecem lá na infância. Via de regra, a nossa criança tem várias marcas emocionais, né? As feridas emocionais que a gente olha dentro do universo terapêutico. E quando essa criança está ferida, o que acaba acontecendo? Ela sequestra a nossa mente, a nossa psique. É como se ela pulasse para o controle da minha vida. E aí muitas vezes eu acho que sou eu, Cauê, de 38 anos, ou seja, um homem maduro que está tomando uma decisão, mas no profundo é a minha criança num desses lapsos de impulsividade, por exemplo, de busca por prazeres imediatos. Entende? Então, enquanto ela está ferida, provavelmente tu vai encontrar bastante dificuldade financeira em ingerir e administrar esse dinheiro, porque crianças, não sabem ganhar dinheiro, certo? Crianças não sabem gerir dinheiro, multiplicar dinheiro, administrar o dinheiro, certo? Então, normalmente, um dos primeiros aspectos que a gente vai olhar quando a gente fala dessa questão da impulsividade é a criança. É muito comum também, né, essa criança ter lá na infância vários episódios onde ela viveu uma carência de afeto, de carinho, de atenção, de se sentir segura, protegida. Uma criancinha, ela tem infinitas necessidades para serem atendidas, que normalmente não são. Porque esses pais também, por sua vez, tinham muitas necessidades para serem atendidas, que lá atrás não foram atendidas pelos avós, então eles também têm dificuldade em reconhecer as suas necessidades e dar a eles o que eles precisam, e com isso também ficam com dificuldade de reconhecer as necessidades do outro e dar com qualidade para os filhos aquilo que o filho precisa. Então é muito comum nós sairmos dessa infância cheio de carências. Principalmente se a gente teve pais, por vezes, muito críticos, severos, ou distantes, frios, ou por vezes totalmente ausentes. E toda carência gera uma angústia, um vazio, uma falta, que não em comum a gente inconscientemente tenta compensar, tenta preencher com outras coisas que não são o amor. No fundo, a gente está buscando o amor, né? O amor nos traz essa sensação de bem-estar. E aí, quando a gente careceu disso lá na infância, ou seja, me falta essa sensação de ser amado, essa coisa boa, gostosinha de sentir, a gente pode começar a buscar coisas gostosinhas no mundo, que não amor. Aí a gente começa a ir para os objetos, para as compras, roupa, estética. Aí infinitas possibilidades, porque comprar dispara no nosso sistema um neurotransmissor chamado dopamina, que nos traz prazer. E olha que interessante,
A dopamina, quando está no nosso sistema, ela também reduz a nossa percepção de dor. E dor aqui eu falo também dessa dor emocional, dessa carência. Ou seja, quando eu tomo essa injeção de dopamina no meu sistema, eu me anestesio por algum instante, esse é o problema, né? Dessa carência. Eu deixo de sentir ela enquanto eu estou distraindo, ver o próximo look que eu vou comprar, ou sei lá, a bolsa do não sei do que, ou o carro, a tatuagem que eu vou fazer. Eu vou ler um texto que eu criei no meu Insta, acho que foi no domingo, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Eu escrevi assim, ó: todo comportamento externo em exagero vem de uma compensação de um problema interno que está sendo negligenciado há algum tempo. Comprar dispara dopamina no seu organismo, um neurotransmissor que traz sensação de motivação, de bem-estar, de recompensa e diminui a percepção da dor. Se você estivesse atento aos momentos em que surge o ímpeto da compra ou de comer uma porcaria, de beber, você perceberia que o que antecedeu esse impulso foi um momento de desconforto interno, de uma dor. O seu ego busca o tempo todo prazer e fugir da dor. Ele é totalmente imediatista. E aqui está o problema, pois ele não está interessado em soluções a longo prazo, ele está interessado em conforto agora. Teve alguém que falou ali, né, um pouco antes, eu só me preocupo com agora, desdenhando do futuro. Se você permite que o seu ego esteja no comando da sua vida, você irá fugir de encarar os seus problemas e irá procurar todas as formas de prazeres imediatos. Você criará uma série de justificativas muito sofisticada para manter esses prazeres, o comprar, o gastar. Você se tornará um refém desses prazeres, pois essa dose de dopamina no seu sistema dura muito pouco. E em seguida que ela acaba, surgirá a angústia para a próxima dose. Afinal de contas, a dor interna, que gerou, né, essa busca por prazer externo, permanece intacta ali se eu não olhei para ela, se eu estou a partir da compensação. Para fazer a manutenção desses prazeres imediatos, que também podemos chamar de anestesias, torramos dinheiro, que poderia ser usado na busca de uma real solução para esse meu problema, para essa minha carência. É preso a esse ciclo vicioso que a maioria das pessoas fica não avançando consistentemente na vida. Financeiramente, elas acabam vivendo dentro de uma cerquinha invisível apertada em que se acomodaram. Eu sei que é forte ouvir isso, mas foi essa percepção que abriu o caminho para eu me libertar desse padrão lá atrás. O que precisa ser compreendido é que todos nós temos problemas e carências internas. Todos nós. Que inclusive fazem parte do nosso plano de evolução. Esses problemas sinalizam onde ainda estamos presos psicologicamente. Quando olhamos para eles, nos libertamos e avançamos na vida, nos aproximando de mais prosperidade e realização. Quando seguimos negligenciando essas dificuldades externas, dores internas, estagnamos e sofremos. Faz sentido isso para vocês? E, gente, eu comecei a trabalhar lá nos meus 23 anos e comecei a fazer até um dinheiro interessante desde cedo, tá? E até meus 30 anos eu vivia uma compulsão por comprar. Eu era o cara que tinha, eu era o cara que tinha frequentemente roupas no guarda-roupa com etiqueta. Eu não dava conta de usar o que eu comprava.
Só que lá na época eu não tinha consciência nenhuma. Pra mim eu só tava, não, eu tenho dinheiro, eu vou usufruir da vida. Ó, as narrativas, as justificativas sofisticadas que o ego conta, não, segue fazendo isso que tá tudo certo. Lá na época, diante da minha inconsciência sobre o que de fato estava acontecendo, sobre a resistência de olhar para as minhas carências, até porque lá na época, se tu me perguntasse, eu ia dizer que não, para comigo estava tudo bem, eu não tenho carência nenhuma. Eu estava inconsciente. E essa inconsciência é uma forma de defesa do nosso próprio ego, porque muitas vezes existe muita dor ali, em mim existe muita dor, muita carência. E eu acabava compensando nessa coisa, do comprar, do comer muito, balada, bebida. Sabe aquelas pessoas que não têm fim? Eu era essa pessoa, que não tinha fim, né? Se eu ia comprar, eu comprava até não ter fim. O limite do meu cartão eu usava até não ter fim. Se eu ia beber, ia para uma festa, eu bebia até não ter fim. Quando eu comia também, comia até não ter fim. Sabe o que isso esconde? Quando lá fora eu tento vou até o fim, até o limite das coisas, é porque internamente existe um sofrimento interno do qual eu desejo colocar um fim, mas por desconhecê-lo, por estar inconsciente dele, ou muitas vezes até ter consciência, mas não estar muito afim de olhar, eu projeto esse desejo de colocar fim nesse sofrimento nas coisas lá fora. Tudo que a gente faz lá fora, gente, é sempre uma projeção do que há dentro. E aí eu me torno essa pessoa sem limites. Só que, como eu estou atuando a partir de uma compensação, a cada movimento que eu faço de tentar colocar fim nas coisas lá fora, e de novo, gente, isso é muito inconsciente, tá? Vai perguntar para aquela pessoa, ela só quis me divertir. Só que cada vez que ela faz um movimento desses, o que ela cria? Mais sofrimento. Sobretudo se envolve questões materiais como o dinheiro. Ela acaba botando fora e arrumando um outro problema que ela não tinha. Ou, de novo, não avançando consistentemente na vida, não alcançando novos patamares e padrão de vida, né? Como, sei lá, comprar uma casa própria, um carro, fazer uma viagem, né, mais longa para o exterior, ou que seja em algum lugar, sabe? Porque nesses pequenos gastinhos eu fico me sabotando e colocando tudo a perder. Como é que chega para vocês isso, gente? Faz sentido? Exatamente isso que eu penso. Se algum ciclo se repete é porque precisa ser curado. Perfeito. Colocou a Dai. E a minha busca, gente, ela tinha um ingrediente a mais, que se mistura aí com a criança interior, que é a autoestima. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Hoje ela melhorou, mas certamente não está no ideal ainda. Eu tinha uma autoestima muito baixa. O que é uma autoestima? Né? É o meu senso de estima interior, o quanto eu acho que eu sou especial, o quanto eu acho que eu valho enquanto ser humano. Então uma parte minha, bem grande naquela época, sentia que eu não tenho valor, eu não mereço amor. E isso, de novo, gente, acontece porque lá na infância eu tive experiências de sentir que eu não tinha valor, experiências de rejeição, de abandono, de um pai que vai embora. A criancinha ali naquele instante assume de que tem algo errado com ela, de que tem um defeito nela, que faz com que ela crie uma percepção de que ela não é digna de receber atenção, amor, afeto, admiração, reconhecimento das pessoas. E quando não existe essa referência interna, essa certeza de que independentemente do que aconteça lá fora, eu sei que eu tenho valor, eu sei que eu sou importante, eu sei que o que eu sinto é importante, que as minhas necessidades são importantes, que o que eu penso é importante, que as minhas visões de vida são importantes, que elas estão inclusive acima das visões e percepções de todos os outros. Não por ser melhor, mas por eu ser fiel a mim, a minha alma, as minhas referências, mesmo que essas referências temporariamente estejam equivocadas, não retratem literalmente a realidade.
Mas ainda assim é muito mais seguro eu me ancorar em mim mesmo. Porque quando eu não tenho esse ancoramento em mim mesmo, nas minhas referências internas, eu começo a buscar validação externa. Aí ferrou. Porque essas pessoas do meu entorno, elas vão ter as mais variadas percepções e opiniões sobre mim. E imagina, se eu sempre vou tentar estar me adaptando a elas, eu vou estar o tempo todo tendo que ser uma coisa que eu não sou, compensando aqui, compensando ali, para receber um olhar de aprovação que no profundo eu sonhava ter recebido dos meus pais, familiares, lá na infância. Quando isso não foi devidamente atendido lá, eu corro para o mundo na fase adulta buscando esses olhares. E como a nossa sociedade é muito voltada para a matéria, dá muito valor ao material, existem vários símbolos de status que fazem, de alguma forma, com que uma pessoa seja melhor vista do que uma não, né? Como uma pessoa aparentemente com dinheiro, ela é melhor tratada nos lugares, ela é mais ouvida, mais respeitada. Isso acontece, certo? O que acontece? Essa pessoa que sente que não tem valor, no meu caso, estou falando da minha história aqui, tá, gente? Ela começa a se inspirar lá fora para, olha aqui, então no profundo eu sinto que eu não tenho valor. O que eu preciso agregar a mim? O que eu preciso acrescentar na minha personalidade, em quem eu sou, em quem eu visto, para de repente receber admiração e reconhecimento externo, para então ver se finalmente eu sinto, as pessoas me admiram, as pessoas me elogiam, elas me veem, eu sou amado, eu tenho valor. Essa é a busca neurótica inconsciente. É claro que eu nunca vou encontrar isso, porque se eu não reconheço dentro, eu jamais vou encontrar fora. Só que eu, Cauê, lá não tinha a menor ideia de tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu permanecia apenas inconsciente e agindo em compensação das minhas carências e dores. E aí, quando eu olhava para a sociedade, eu via que pessoas que têm um carro são melhor vistas, pessoas que se vestem bem são melhor vistas, aquela marca lá tal é um símbolo de status, é de alguém que é bem sucedido, né? Essas questões materiais trazem essa ideia de não, essa pessoa é bem sucedida na vida. Só que, né, qual é a tua definição de sucesso? A definição de sucesso que a sociedade materialista mais defende é esse sucesso material, profissional e único e exclusivamente financeiro. Não estou dizendo que isso não é importante, mas essa não é a única e absoluta definição do que é o sucesso. Só que, para o nosso inconsciente coletivo, isso está aí. Concordam? Então, inconscientemente, de forma angustiada, eu comecei a buscar agregar coisas a mim. Então, a marca, vou comprar roupas de marca para me vestir melhor, usar um óculos bacana. Eu comecei a tentar ficar bonito, muito entre aspas, externamente, para ver se esse reconhecimento via. E claro, custava muito caro. Comprar roupas de marca, frequentar um restaurante legal, ter um carro, viajar para lugares bacanas. A gente faz isso, gente. Eu fui ganhar essa consciência que eu estava nessa busca incessante lá nos meus 30 e poucos anos. Quando eu olhei para trás, eu falei, uau! Eu vivi 30 anos da minha vida buscando a todo custo aprovação e reconhecimento dos outros. Eu achava que era eu que estava fazendo as minhas escolhas. Eu achava que era eu que gostava de roupa de marca, de ter isso, ter aquilo, viajar para tal lugar. Mas no profundo, esse comportamento era mais orientado por essa compensação da minha carência e vazio do que de um desejo genuíno do que eu queria. Tanto que conforme eu ganhei consciência disso e comecei a me trabalhar, eu percebi que todos esses desejos sumiram. Eu vi que, cara, não faz sentido nenhum comprar essa roupa só porque ela tem um cavalinho ali. Não faz sentido nenhum eu comprar uma cueca de R$100 só porque tem o nome de um cara que eu não conheço, mas que supostamente é conhecido, e façam que eu pague 100, R$150 numa cueca que na verdade vale 30, 40. Eu comecei a ver que eu não gostava de nada daquilo que eu estava fazendo. Talvez se eu olhe hoje para os meus gostos e movimentos na vida, eu vou ver que eles quase que não têm a ver com aquela vida lá.
que eu perpetuei de lá? Olha, gente, acho que nada. Ou pouquíssima coisa, entende? Então lá quem atuava era um personagem. Todos nós temos um personagem à frente dos nossos comportamentos, tentando compensar essas carências, que de novo, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Quero que alguém me mostre uma criança que durante toda a sua infância se sentiu profundamente amada e teve todas as suas necessidades atendidas. Quero ver. Não, nunca vi. E normalmente é o oposto. É uma criança que está cheia de carências e teve muitas necessidades não atendidas. Então, um dos primeiros olhares, quando o assunto é dinheiro e quando a gente vai para o tema da live aqui, né, gastar muito, é olhar para a criança interior ferida. E existe técnica, metodologia para isso. Foi o primeiro trabalho que eu fiz lá. Quando eu ganhei essa consciência, uau! Quem está decidindo tudo isso não é o Cauê de 38 anos, na época de 30 e poucos. É a minha criança, que quer um monte de brinquedo, que quer aplauso do mundo, que quer reconhecimento profissional. É ela, desesperada para encontrar amor lá fora, que ela confunde com atenção e admiração. Porque esse reconhecimento externo não é amor genuíno. E aí eu comecei a olhar para a minha criança. Então tá, deixa eu ver, como é que foi a minha infância? Eu lembro que eu nem lembrava da minha infância direito. E talvez vocês nem lembrem, né, do que aconteceu lá, mas aqueles fatos lembram bem de ti. E eles estão no teu corpo aí, na vergonha que tu sente, na insegurança que tu sente, na inadequação, no quanto tu duvida, se será que eu sou legal mesmo, eu sou especial para essa pessoa, ela vai me querer? Não, onde é que eu errei? Faz sentido isso, gente? E embasado em tudo isso que eu estou trazendo, gente, eu criei uma tutoria que inicia na próxima semana. Na segunda-feira vão ser 4 encontros ao vivo e online numa sala fechada no Zoom, todas as segundas-feiras, durante 4 segundas-feiras, das 20 às 22 horas. E a gente vai trabalhar exatamente o que eu, Cauê, trabalhei lá atrás, quando eu vivia dilemas com o dinheiro. Eu era a pessoa que ganhava bastante, mas gastava na mesma medida, muitas vezes até mais. Então, de certa forma, lá eu não era próspero, eu era escasso. Eu estava correndo atrás de um monte de brinquedo para tentar me entreter e nunca encontrava esse entretenimento. E nessa tutoria eu reuni os principais pontos que eu percebo que estão por trás da escassez, do não viver a prosperidade. Então a gente vai trabalhar lá essa criança interior que eu falei, a gente vai trabalhar 5 feridas emocionais que a nossa criança traz lá da infância. Todos nós sofremos essas 5 feridas, em maior ou menor grau: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Alguma delas nos pega mais de jeito, né? Então a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar um outro elemento que ocupa um espaço gigante do nosso inconsciente, que é a culpa, mágoa e ressentimento e sentimentos de rejeição. Isso também drena a nossa energia, nos coloca no lugar de ficar procrastinando. A tutoria sobre relacionamento afetivo? Não, Carol, a tutoria é sobre prosperidade e manifestação dos seus sonhos. A gente vai ser muito voltada para essa questão de prosperidade, de dinheiro e de propósito de vida. É mais profissional. Embora eu estou abordando aqui o pilar do dinheiro e da prosperidade, porque todos vocês sabem que o meu tema central é os relacionamentos, porque essa questão do dinheiro e da prosperidade é um grande exterminador de relacionamentos. Quantas relações vocês não viram por aí que são conflituosas, cheias de brigas e terminam muitas vezes porque algum dos parceiros ou os dois não sabe administrar o dinheiro, ou não ganha dinheiro suficiente, ou depende do outro parceiro. Tem muita gente que está dentro de uma relação e não consegue sair porque financeiramente não alcançou autonomia. Então esse tema é central também quando o assunto é amor. Quando a gente vai falar de relacionamentos, gente, a gente vai falar de todos os pilares que tu pode imaginar na tua vida. Se a tua relação com a tua família de origem não tiver ok, essa família que tu vai criar aqui, a partir desse relacionamento, vai estar comprometida. Tu vai tender a replicar todas as disfunções que tens com a tua família de origem
na tua família atual, mesmo que seja um namoro, né? Um namoro é um ensaio de uma criação de uma família. Se profissionalmente tu tá insatisfeito, pode ter certeza que essa frustração que tu vive no profissional, tu vai projetar e vai trazer dentro pro teu relacionamento. Se financeiramente tu não lida e gere o teu dinheiro de forma adulta, tu vai trazer problemas para dentro dessa relação. Compensação, dependências, brigas. O outro pode se sentir pesado demais. Entende? Essa é a visão holística dos relacionamentos. Não dá para olhar para um ponto só. Quero encontrar um parceiro maravilhoso e viver o amor romântico que eu vi nos filmes. É por isso que a gente se ferra. A gente não cria a base, a estrutura, o alicerce para chegar numa relação inteiro. Eu com dinheiro, eu sei ganhar dinheiro, eu sei administrar e gerir o dinheiro. É outra história de chegar numa relação assim, do que, nossa, tropeçando e nesses lugares de gastar muito, ou fazendo dívida, ou um trabalho que paga a minha roda, eu não consigo nem dar conta de mim. Esse casamento vai estar comprometido por isso. E na mentoria, nessa tutoria que eu vou dar, como a gente olha para o elemento da carência, gente, essa carência que a gente vai trabalhar principalmente nos 2 primeiros módulos ali, ela atua em tudo na vida. Quando tu resolve uma carência, aqui eu estou trazendo a lente, o olhar da carência se compensando no dinheiro. Mas essa carência se compensa também na dependência emocional que eu criei do outro. Não aceitar pouco, aceitar migalhas, a gente vai olhar para isso. Então, sim, a tutoria, de alguma forma, vai atuar também no campo afetivo, em tudo na tua vida. Porque essa carência tu vai projetar no trabalho, aquela pessoa que trabalha demais, até não ter fim, né? É carente. Tudo em exagero esconde uma falta. O que é falta? Carência. E a carência vem da infância, gente. Simples assim. Vem da tua criança. Carência vem da criança. Todas as carências que tu pode replicar lá na fase adulta e tu perceber ela na fase adulta, talvez nos teus relacionamentos amorosos, não foi lá que começou. Ela é um desdobramento, uma replicação, um espelhamento do que aconteceu na infância. Logo, se tu quer resolver, tu precisa ir na origem. E é isso que a gente vai fazer na tutoria. Gi, bom dia! Então, se tu tem interesse em saber mais sobre a tutoria, comenta aqui prosperar. Começa segunda que vem, 13 de janeiro. Nos dias 13, depois é 20 de janeiro, né? Uma semana depois. 27 de janeiro, mais uma semana, e 3 de fevereiro. Vamos trabalhar carência, feridas emocionais, culpas, mágoas, ressentimentos. Vamos fazer desbloqueios financeiros, liberação de crenças sobre dinheiro, sobre escassez, sobre trabalho. E no final, para mim, a grande cereja do bolo, que é o que eu chamo da fórmula da vida. A fórmula da vida é um conhecimento que mudou completamente a minha vida. Eu aplico todos os dias. Que é uma forma da gente aprender a estabelecer uma conexão com a nossa essência, com a nossa alma, para nos tornarmos assim mais inteiros. A prosperidade vem para a pessoa que está inteira. Quem está pela metade, tudo vem pela metade. E é muito comum nós atuarmos na realidade física desconectados da nossa alma. Que dentro da fórmula da vida a gente chama do nosso eu superior, né? Mas chame como quiser, a alma é o nome mais coloquial. Esse é o 4º e último módulo. Aprender a se conectar à sua essência, à sua alma, vai permitir com que tu identifique os seus talentos, com que tu identifique o que tu veio fazer aqui. Aí entra na parte do propósito. Todos nós temos um servir para o mundo. Por exemplo, eu cheguei à conclusão que o meu servir para o mundo é esse. É compartilhar conhecimentos para ajudar as pessoas a expandirem a consciência e saírem das suas limitações. Esses 4 pilares serão abordados lá. Então, se tu tem interesse em saber mais, a gente ainda está no lote 1, comenta prosperar, tu vai receber ali uma fala e o link de inscrição, mas se tu tiver qualquer outra dúvida, só interage ali que a Luana do suporte te dá a atenção necessária. Bom dia, cheguei tarde. Sim, Gi, chegou tarde. Tarde não, tem meia hora de live. Mas, Gi, tu está dentro da mentoria, tá? É que eu tenho um trabalho ainda mais
robusto do que essa tutoria, que é uma mentoria e que tem duração de meses. Lá dentro da mentoria, tu vai receber tudo isso que eu estou trazendo aqui e muito mais, tá? Com bem mais profundidade. Bom dia, Univan. Ok? Eu quero trazer uma explicação que eu acho incrível sobre essa questão, né, da compulsão por comprar, que é uma visão da Cabala. É uma metáfora que eles fazem com a lâmpada. Escuta só essa aqui é muito interessante, gente. Eu uso todos os dias da minha vida, porque faz e muito sentido. E é uma forma de estimular vocês a aprenderem a controlar os seus impulsos. Embora eu saiba que tentar exercer esse controle só com o ego, seguindo com a carência intacta lá dentro, não vai ser possível. Uma hora ela vai te vencer, então é um trabalho conjunto. Eu olho para as minhas carências, enquanto eu trabalho elas, eu também desenvolvo formas de administrar esses impulsos. E essa metáfora, eu tenho certeza que eu explicando ela para vocês agora, vocês não vão nunca mais esquecer. Que é a metáfora da lâmpada. Olha que interessante. Vocês já viram uma lâmpada ali, o centro dela? Ela não tem aqueles dois, né? Aqueles dois ferrinhos assim. E entre esses ferrinhos tem o quê? Quem arrisca escrever aí? Dois ferrinhos. E entre os ferrinhos tem uma... filamentos, resistência, isso aí, ó. Olha que interessante isso, resistência. Por que existe essa resistência? Alguém já viu o que acontece quando uma conexão, também é uma conexão, mas a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é a resistência, até porque é o que eu quero que vocês aprendam a desenvolver. Vocês já viram o que acontece com uma lâmpada quando ela queima? Ela tá ali funcionando normal, ok? Aí a resistência, dá até um barulhinho, né? A resistência, pum! Rompe essa resistência. O que acontece com a luz? Ela dá um puta clarão e apaga. Já perceberam isso? Ou seja, a resistência é o elemento que garante com que essa energia elétrica que faz a luz não alcance esse pico e se perda. Então ela fica ali resistindo para que essa luz fique transitando, formando uma corrente e a luz se mantenha. Não é o super clarão que dá e apaga em seguida quando ela queima, mas ela fica constante ali por dia, meses e anos até. Certo? Qual é a metáfora aqui com esse elemento que eu abordei no início da live, né, da busca incessante pelo prazer? Porque quando a gente está buscando um prazer, no contexto que a gente está trazendo aqui, né, do comprar, de adquirir só aquela coisa, no tratamento estético, o não sei o que, a bolsa, o nananã, normalmente a gente está com pouca luz interna. Se tu observar isso, por isso que eu escrevi no texto ali, né? Se tu perceber um momento antes que antecede o teu ímpeto para comprar, fazer alguma coisa desnecessária, beber, comer uma porcaria, se tu observar, tu vai perceber que existia um desconforto interno em você, uma angústia, uma coisa desagradável dentro que tu me dá uma dose de dopamina para eu me anestesiar disso. Lembra? Dopamina reduz a tua percepção de dor e carência aqui no centro do peito dói. Então quando tá doendo muito, tá angustiante, pum! Eu compro, como, bebo alguma coisa e isso me dá um alívio muito efêmero, tá? A Cabala vai chamar isso de luz, né? Então quando eu tô com pouca luz, quando eu tô apagadinho ali, me vem esse ímpeto de buscar um prazer imediato. Só que esse prazer imediato, ele até traz esse pico de luz. Só que ele traz que nem na lâmpada. É um pum, um clarão. Eu vou lá, vou comer uma porcaria. Aí pego lá, tô com uma angústia no sofá. Então vou lá, vou comprar um sorvete. Vou comprar não sei o quê.
naquele instante que eu comprei, saborei, comi aquele sorvete, quando veio durou 8 minutos, eu tive que prazer, que delícia isso, mas depois o que acontece? Imagina que normalmente estava assim, ó, tava angustiado, tava meio esquisito, aí tu busca o sorvete, aí tu pula pra cá, uau, sorvete, que delícia, só que acabou essa dose de dopamina no teu sistema, tu cai para um lugar mais baixo que tu tava antes. Tu queima a luz, vamos dizer assim. Porque tu tá buscando uma luz que não é real, no externo. E o que a Kabbalah vai nos dizer? Que a gente precisa desenvolver essa resistência para manter a luz. Ou seja, quando eu percebo que surge esse impulso para comprar, eu tenho que estar consciente só um pouquinho. Peraí, estava tudo bem, eu estava tranquilo, agora do nada, essa impulsividade para adquirir algo, para comer algo, para comprar algo, só um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. E aí tu mesmo, aí tu tem que desenvolver poder pessoal interno. Tu identifica isso e tu freia esse impulso. Ou seja, tu coloca ali uma resistência, tu resiste ao ímpeto do ego de querer mais e mais, compensando suas faltas. Quando tu consegue resistir a isso, o que tu faz? Tu cria uma resistência na lâmpada e tu pode até não ter o pico de luz que o prazer te daria, mas tu vai manter a tua luz por um bom tempo. Ou seja, quando tu resiste a um impulso, tu te empodera. Tu te enche de luz, tu te torna mais forte. E aí sim, num segundo momento, não imediato, vem uma satisfação interior. Quem nunca se deparou, por exemplo, com uma vontade de comer uma porcaria, mas resistiu a ela? Ou de comprar alguma coisa que tu sabe que é uma bobagem, que tu sabe que tu não precisa. E aí tu segura aquilo, não vou ceder a esse impulso. Depois, tu não fica feliz contigo mesmo por não ter comido aquela bosta de sorvete que duraria 8 minutos? Dá uma sensação de, nossa, como eu estou cuidando de mim. Como eu estou aprendendo a me administrar. Isso é uma postura adulta perante da vida. Faz sentido para vocês? De novo, gente, isso não é na origem ainda. Isso é uma forma de administrar os meus impulsos. Porque a gente sabe, como tem muita carência, vai ter muito impulso. Então é importante a gente desenvolver essa habilidade de frear esses impulsos. Mas, de novo, mais importante ainda é tu ir na razão do que gerou o impulso. É tu trabalhar e resolver a carência. Conforme tu vai resolvendo a carência, os impulsos somem. E aí tu não precisa fazer esse movimento de frear, né? De puxar a vaca pelo rabo, não deixá-la ir correndo. Então é um trabalho conjunto. Que nem eu falei para vocês, dentro da tutoria, essa parte da carência, do que está na raiz, do que está no profundo, vai ser vista. Carências, feridas emocionais. Porque, de novo, a prosperidade só vem para quem está numa postura adulta diante da vida. E para você estar numa postura adulta diante da vida, a sua criança interior tem que estar em dia. Tem que estar sendo vista, acolhida. E não ferida, que é o normal. E isso envolve um trabalho interno. Quando a minha criança está vista e acolhida, ela fica no lugar dela. No lugar dela, essa criança atua muito bem. Porque sim, é importante eu ter prazeres. É importante eu brincar. É importante eu me divertir, é importante eu desfrutar da vida, é importante eu sonhar. Tudo isso pertence à esfera da criança. Quando ela está no lugar dela, ela me nutre disso, de criatividade, de alegria, de leveza. É importante isso. Ela no lugar dela, mas junto um adulto, que avalia esses impulsos que vêm dela para ver se externa e faz movimentos no mundo ou não. Quando essa criança não está acolhida no lugar dela, ela toma o lugar do adulto. E aí ferrou. Aí eu vou agir a partir do descontrole. Vou ser burro nas minhas ações.
Principalmente se eu for um adulto, porque se eu sou um adulto, eu estou no mundo dos adultos. É outra história, eu tenho responsabilidades, eu tenho uma família, um filho, uma profissão, clientes que precisam de mim, um chefe para prestar contas. Imagina se pegar uma criança e largar dentro de uma empresa. Imagina se pegar uma criança e dar um cartão de crédito na mão dela e dinheiro. Ela vai parar na primeira esquina e comprar um monte de bala, sendo que ela tem muitas vezes que comprar algo que realmente fizesse sentido para ti. E, gente, é isso que acontece na maioria esmagadora da sociedade. Na maioria esmagadora da sociedade, daquelas pessoas que nunca olharam para si, o que rege a vida delas é a criança. E é fácil ver nos comportamentos. Eu falei na outra live, foi anteontem, eu estava fazendo uma trilha aqui para ir na praia que fica embaixo da minha casa. E a gente passou por um casal que devia ter uns 45 anos. Tendo uma discussão, gente, de uma criança de 5. Uma briga por razão, por quem está certo, não vou mais falar contigo, uma ameaça, culpabilização, manipulação. É uma criança. É fácil vocês verem isso nas discussões que tu encontra por aí, sobretudo em relacionamentos amorosos. Em relacionamentos amorosos é open bar, de estados de consciência infantilizados lidando com aspectos do mundo dos adultos. E aqui a gente está falando do dinheiro. Não vai vir prosperidade. Tu não vai fazer bom uso do dinheiro, multiplicar esse dinheiro, se a tua criança estiver ferida. Simples assim. De novo, isso vai ser abordado na tutoria, tá? Para quem chegou na live depois, tem interesse em saber mais da tutoria que inicia nessa segunda-feira, na próxima, dia 13, tá? Hoje é terça. Segunda que vem começa uma tutoria onde a gente vai profundo nas questões relacionadas à prosperidade, a desbloqueio financeiro, a propósito de vida, a descobrir quais são os meus talentos, a me conectar à minha essência, para expressar a minha essência para o mundo, porque a prosperidade vem para aqueles que estão acessando a sua essência. Se tu quer mergulhar nessa jornada que a gente vai trilhar juntos por quase um mês, encontros segundas-feiras das 20 às 22 horas, ao vivo e online pelo Zoom, comenta Prosperar para saber mais detalhes. Prosperar, comenta aqui na live que tu vai receber um link, ali vai te mandar um link direto para inscrição, mas a Luana do suporte vai estar atenta e ela pode chamar para tirar mais dúvidas. Queria fazer essa também. Então, Júlia, quem é meu mentorado, depois eu vou botar lá na mentoria, tá? Quem é meu mentorado pode participar sem problema nenhum, tá? Só que dentro da mentoria, Júlia, tudo que eu vou dar ali nessa tutoria já está dentro da mentoria, tá? Para quem não sabe, gente, eu dou uma mentoria muito mais robusta aí, que tem duração de meses. E lá dentro já tem esses pilares, porque, de novo, eu abordo muito a parte de relacionamentos e a minha saúde financeira é central para eu ter um bom relacionamento. Nice, tu botou prosperar com acento. Como é uma automação, escreve prosperar sem acento, tá? Tá, Júlia, mas nada impede de tu entrar. Então vai ser uma jornada linda, gente. E o valor dessa tutoria é um valor bem mais em conta, né, do que a minha mentoria. É um programa que eu dou mais acessível para todo mundo. A mentoria tem é um investimento mais alto porque é algo mais complexo e tal. Então, se tu tem interesse em ressignificar a tua vida financeira, em te aproximar da tua prosperidade, em viver o teu propósito, o teu servir para o mundo, se tu desconhece ele, eu vou te dar formas de tu identificar que propósito é esse, porque todos nós temos uma função a exercer no mundo, um servir para o mundo, e a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia. E é fácil. Quer saber se tu sabe qual é o teu servir? Tu tem que amar fazer o que tu faz. É aquele tipo de coisa que tu faria mesmo sem ganhar nada. E isso ainda é raro na humanidade, mas, graças a Deus, nas últimas 2 décadas tem se falado muito sobre isso. Propósito. Já foi o tempo, né, do que os nossos avós, bisavós viveram lá atrás, e até os nossos pais, né, da ideia de trabalhar, o trabalho ser o ganha-pão. Né? Não é assim que perguntavam antes, qual é o teu ganha-pão? Percebe o simbolismo do pão? O pão está ligado o quê? Ao sustento, ao básico, sobreviver, comer. Então é tipo, qual é o teu ganha-comida? Isso é pouco. É possível, sim, e é um direito nosso divino por natureza, trabalhar com o que a gente ama e ainda ser remunerado para fazer o que a gente ama fazer.
A gente não vem aqui para ficar num trabalho... Sabe quando tu pergunta para a pessoa, e tu gosta do teu trabalho? Aí a pessoa responde com uma voz de golfinho. Gosto! É legal! É seguro, né? As perguntas, normalmente as respostas são essas, que te levam a estar num lugar que não é teu, não, mas lá é seguro. É estabilidade, lá é estável. Num primeiro momento, sim, é muito importante a gente buscar segurança e estabilidade. Mas chega uma hora, depois que a gente alcança isso, a gente precisa ir além. Segurança e estabilidade está na camada, quem conhece a pirâmide de Maslow lá, na base da camada, que é o basicão, só que existem outras camadas. A gente não vem aqui só para sobreviver, só para viver a segurança e a estabilidade. Não, tem muito mais coisas para nós. E a fórmula da vida, que é o que eu vou ensinar no último módulo, no último encontro, ela dá uma fórmula, dá uma equação do que tu precisa fazer todos os teus dias para te alinhar e te aproximar desses novos estágios que vão além do sobreviver. Só prospera quem está vivendo. Quem está sobrevivendo está na escassez. E o natural da humanidade, e sobretudo o nosso país Brasil, é escassez. O Brasil, se a gente for olhar para o seu contexto histórico, ou seja, aquilo que vem na nossa genética, né, é um país formado por os descendentes dos índios, que pouco tinham e o que tinha foram tirados, os negros escravos, ou os descendentes, as pessoas que vieram de fora de outros países, que saíram de lá às pressas, trazendo nada nos bolsos. Então, essa é a energia do Brasil. Sobrevivência e escassez, é fácil ver. Só que esse não é o natural. Esse não é o estado natural do universo. A essência do universo, da natureza, é a abundância. E isso está disponível para todo mundo. Só que tu precisa fazer um trabalho interno para te conectar a isso. E esse trabalho interno começa por eliminar tudo que é falso dentro de ti. Todas as crenças de que dinheiro é difícil, dinheiro é a raiz de todo mal, quem ganha dinheiro é do mal, tá passando o outro para trás. Não, isso não é para mim é isso aqui menorzinho, aquilo lá é para os ricos. Uma série de crenças inconscientes que a gente tem que nos mantém num lugar de escassez. A gente vai fazer isso na tutoria. Ok? Última chamada. Comenta prosperar se tu quer saber mais. Ainda tá no lote 1. Tá, minha gente? Eu acho que por hoje é isso, tá? Eu vou fazer uma outra live quinta-feira, às 8 horas, onde eu vou falar de poder pessoal. A conexão que o nosso poder pessoal tem com o dinheiro. A importância de desenvolver poder pessoal para se aproximar do dinheiro e da prosperidade, tá? Alguém sem poder pessoal não tem dinheiro. Simples assim. Ok? Depois vai ter outra live sexta e uma última domingo, porque segunda-feira a gente começa... Aí é outra história, tá? Não é só eu falando aqui nas lives. Durante a tutoria a gente vai fazer trabalhos profundos através de técnicas de cura energética poderosíssimas para ressignificar esses conteúdos inconscientes, para olhar com amor para sua criança interior, para suas carências. É outra história. É muito mais profundo. Tá bem, minha gente? Gratidão a todos, a live vai ficar salva. Se quiserem enviar para alguém que enfrente essas dificuldades com dinheiro, ou esteja nesse lugar de gastar muito, de ganhar muito, mas também gastar na mesma medida, ou até mais do que ganha, encaminha a live que ela vai ficar gravada lá no meu perfil, tá bem no iniciozinho, tá? Uma linda manhã para vocês, um beijo na alma e até mais.